Olá, alunos do 9º ano. Sou a professora Julie, de Matemática. Hoje nós vamos ter a aula número 8. A aula de hoje, o nosso conteúdo vai ser sobre radiciação. Então, para quem não lembra, radiciação são as raízes quadradas, certo? Na verdade, até os outros tipos de raízes, mas a mais comum é a raiz quadrada. O nosso objetivo hoje vai ser relembrar o conceito de radiciação, ou seja, raiz quadrada e raiz cúbica, compreender a generalização da radiciação para números reais. Então, a gente agora no 9º ano está trabalhando aí com números reais, então a gente vai ver como que a gente pode generalizar a raiz quadrada para qualquer número real. Os materiais da aula de hoje vão ser caderno, caneta, lápis e borracha. Como sempre, o caderno e a caneta para vocês anotarem as informações importantes e o lápis e a borracha para resolverem os exercícios. Então, antes da gente começar a estudar sobre radiciação, a gente vai ter que relembrar, então, os nomes, né? A nomenclatura dos termos de uma raiz, ou seja, os nomezinhos ali que a gente usa bastante. Vocês precisam saber, quando eu falar de um índice, vocês têm que saber o que é, onde que fica dentro da raiz. Então, vamos lá. Primeira coisa, radical é como a gente chama o símbolo da raiz, certo? Índice vai ser o númerozinho da nossa raiz. A gente sabe que quando a nossa raiz é quadrada, ou seja, teria aqui um 2 ali no nosso índice, a gente acaba não escrevendo esse 2, certo? Então, a raiz quadrada aí é o único tipo de raiz que a gente não escreve um índice, mas a gente sabe lá no fundo que o 2 está ali, ok? O número que vai dentro da raiz a gente chama de radicando e a resposta de uma raiz quadrada é o que a gente chama de raiz, certo? Vamos relembrar a raiz quadrada, certo? A raiz quadrada de um número real não negativo, lembrem-se disso, tem que ser não negativo. A gente já viu que não existe raiz de número negativo, mas, então, a raiz real de um número não negativo, A, é o número real não negativo, B, que quando elevado ao quadrado resulta em A. Misericórdia, que confusão. Que monte de palavra é essa que não significa nada? Claro que significa, gente, olha só. Estou falando de uma raiz quadrada, certo? Eu até coloquei o 2 ali para vocês relembrarem. Então, a raiz quadrada vai ser igual a B, porque B ao quadrado resulta em A, certo? É daí que vem a nossa raiz quadrada. Lembrando que quando eu falo de raiz quadrada, eu não posso ter nenhuma raiz negativa e nem o seu resultado negativo. Beleza? Exemplos para a gente visualizar essas informações melhor. Raiz quadrada de 16 vai ser 4, porque a gente já sabe que 4 ao quadrado é igual a 16. Raiz quadrada de 9 sobre 25, ou seja, uma fração, 9/25, eu tenho que é 3/5, porque eu sei que 3/5 ao quadrado me resulta em 9/25, ok? Vamos relembrar um pouquinho então da raiz cúbica. A raiz cúbica é aquela com índice 3. Então, a raiz cúbica de um número real A é um número real B, que quando elevado ao cubo resulta em A. Então, percebam que aqui na raiz cúbica a gente não tem problema em ter valores negativos, certo? A gente tem sim problema na raiz quadrada, agora na raiz cúbica não. Por que isso, professora? Gente, muito simples. Regrinha da potenciação. Se eu tiver qualquer valor elevado ao quadrado, ele até pode ser negativo, mas a minha resposta vai ser sempre positiva, certo? Agora, se eu tenho um número negativo elevado ao cubo, eu vou ter, então, uma resposta negativa, certo? Isso não é só com o ao quadrado e ao cubo. Lembrem-se que, na verdade, é expoente par, resposta sempre positiva, e expoente ímpar, resposta igual ao sinal da base. Então, quando eu falo dessa potência, que nada mais é do que a operação contrária do que a radiciação, eu tenho essa informação que se aplica na hora de eu resolver as raízes, ok? Então, raiz cúbica de A é igual a B quando B ao cubo for igual a A. Isso eu tenho, então, raiz cúbica de 27 vai ser igual a 3, porque eu sei que 3 ao cubo é 27. E raiz cúbica de menos 8 vai ser igual a menos 2, porque menos 2 ao cubo é igual a menos 8, certo?
Agora, vamos ver como que a gente pode generalizar a nossa raiz, ou seja, escrever a raiz enésima, ou seja, para qualquer valor que eu tiver. Então, eu posso generalizar o índice da minha raiz e estudar as raízes de índice n qualquer, ou seja, qualquer raiz com índice n. A gente só tem alguns pontos importantes. A raiz enésima de um número real A, ela tem como índice um número natural n maior ou igual a 2. Então, a gente sabe que não existe raiz de 1, né? O menor índice de raiz vai ser o quadrado. Portanto, o meu n tem que ser maior ou igual a 2. E a gente representa, então, dessa maneira aqui. Raiz com índice n de A, ou seja, raiz enésima de A, ok? Lembrando ali só do símbolo que é maior ou igual, ok? O cálculo da raiz enésima, ele vai ser analisado então considerando os casos de índice par e índice ímpar, porque daí entra naquela situação dois sinais ali que a prof já falou para vocês. A gente vai ver isso mais detalhado dentro da radiciação. Então vamos lá, raiz enésima com um índice par. A raiz enésima de um índice par real, tal que o A seja maior ou igual a zero e o número real B maior ou igual a zero, tal que B elevado na n seja igual a A. Ou seja, raiz enésima de A vai ser igual a B, C e somente C. Ou seja, se isso acontecer e somente se isso acontecer. Se eu tiver um B elevado na n que seja igual a A, com o meu B sendo maior do que zero. Se o meu B é maior do que zero, consequentemente eu tenho o meu A maior do que zero também. Um exemplo de raiz enésima é raiz quadrada de 1/36, que me dá 1/6. Porque eu sei que 1/6 ao quadrado é 1/36 e eu sei que 1/6 é maior do que zero, certo? Isso dentro da nossa definição, tá, gente? Raiz sexta de 729 é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado na sexta potência vai ser igual a 729 e eu tenho que o meu 3 é maior do que zero. Então, percebam que aqui a gente já não está mais falando de raiz quadrada e raiz cúbica. Estou falando de raízes com qualquer número par. Eu posso ter uma raiz oitava, raiz décima. Estou falando aqui de qualquer valor, certo? Ele só tem que ser maior do que 2, maior ou igual a 2, certo? Então, qualquer valor, eu estou definindo essas informações. Se a gente tem que o A é um número menor do que zero, a raiz enésima com o n par, ou seja, com o índice par, não existe. Porque não existe número real que elevado a um número par resulte em um número negativo. Ou seja, aquilo ali que a prof explicou ali no quadro. Qualquer valor, seja ele positivo ou negativo, quando elevado a um expoente par, sua resposta vai ser sempre positiva. Por isso que eu não posso nunca ter uma raiz de índice par com o A menor do que zero, ou seja, com o meu radicando menor do que zero, certo? Porque eu não tenho como ter esse valor, não existe, ok? Agora, vamos ver então a raiz enésima com índice ímpar. Raiz enésima de índice ímpar de um número real A é um número B, tal que B elevado na n seja igual a A. Veja como é mais simples. Quando eu falo de uma raiz enésima de índice ímpar, eu não tenho nenhuma restrição, certo? Eu posso ter qualquer valor de A ou qualquer valor de B. Então, eu vou ter raiz enésima de A igual a B, C e somente C, B elevado na n for igual a A. Ou seja, só resolver normalmente. Por exemplo, raiz cúbica de menos 216 é menos 6, porque eu sei que menos 6 elevado ao cubo é igual a menos 216, certo? Mesma coisa aqui, raiz sétima de 128 é igual a 2, porque 2 elevado na sétima potência vai ser igual a 128. Então, de novo, estamos trabalhando com raízes de qualquer índice, desde que ele seja ímpar, e raízes de qualquer índice que sejam par só podem ser as positivas, ok? Então, vamos, de exemplo, vamos resolver essas raízes aqui para ver se a gente entendeu mais ou menos as aplicações. Vamos lá. Raiz de 400 vai ser quanto? Vai ser 20, porque 20 ao quadrado é igual a 400. Raiz de menos 25
Não existe, porque a gente viu que eu não posso ter nenhuma raiz de índice par que seja negativa. Não existe, ok? Esse símbolozinho ali com aquele E ao contrário, cortadinho, significa que não existe. Raiz cúbica de 8 sobre 1000 vai ser 2 sobre 10, porque 2 sobre 10 elevado ao cubo é igual a 8 sobre 1000. Raiz quarta de 256 nada mais é do que 4, porque 4 elevado na quarta é igual a 256. Raiz sétima de menos 1 é menos 1, porque menos 1 elevado na sétima vai ser igual a menos 1, certo? Então, é esse cuidado que vocês têm que ter, mas o jeito de resolver é o mesmo, certo? Você tem que encontrar um valor que, elevado àquela potência, né, elevado à potência do índice, vai dar o resultado que está ali no radicando, ok? Vamos ver uma coisa importante que a gente usa bastante dentro da matemática, que é uma relação que existe entre as potências e os radicais. Então, para um número real, A, maior do que zero, um número inteiro, m, e um número natural, n, maior ou igual a 2, a gente tem a seguinte propriedade aqui. A elevado a um expoente fracionário, m sobre n, é igual a raiz enésima de A elevado na m. Então, quando eu escrevo uma potência com expoente fracionário, nada mais que eu estou representando do que uma raiz quadrada, ou uma raiz enésima no caso, porque eu posso ter qualquer valor ali, certo? Então, eu posso escrever uma raiz quadrada como uma potência de expoente fracionário, ou uma raiz enésima, tanto faz. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, eu tenho 7 elevado na 1/2. Isso me diz que eu tenho raiz de 7. Percebam aqui no raiz de 7, isso aqui é legal. Eu não tenho nenhuma informação aqui, eu só tenho raiz de 7. Por quê? 7 elevado na 1/2. Pela minha propriedade, ele me diz que o n, ou seja, o valor que está embaixo da minha fração, o meu denominador da minha fração do expoente, é o valor do meu índice. No meu caso, 2. Então, índice 2. O valor que está em cima, que está no meu denominador da minha fração do meu expoente, é o valor que vai dentro da minha raiz como expoente do meu radicando. Então, é 7 na 1 aqui nesse caso. Só que a gente sabe que eu não preciso escrever esse 2 aqui da raiz quadrada e nem esse 1 do expoente. Por quê? Porque 1 do expoente não faz diferença. Eu continuo com 7. Por isso que eu posso dizer que é somente raiz quadrada de 7. Ok? Aqui eu tenho um segundo exemplo. 2 elevado na 3/4. O número do denominador vai no índice e o numerador vai dentro como expoente do meu radicando. Então, eu tenho raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Eu sei que 2 elevado ao cubo é 8, então eu posso já resolver raiz quarta de 8, ok? Olha que legal esse exemplo. Eu tenho 81 elevado na 0,25. Tá, mas peraí, isso daí não é um número fracionário? Não é um número fracionário, mas eu posso escrever como uma fração, correto? Então, eu vou escrever 81 elevado na 1/4, que é a fração que representa 0,25, certo? Então, eu vou ter que a raiz quarta de 81 e ainda raiz quarta de 81, eu consigo resolver. A raiz quarta de 81 é 3. Então, vejam que de 81 elevado na 0,25, eu cheguei em 3. Percebam como essa propriedade me ajuda aí a resolver algumas informações que parecem muito confusas, mas é tranquilo de fazer. Agora aqui eu tenho 16 elevado num expoente negativo e fracionário. Vamos por partes, então. Eu vou transformar isso daqui primeiro na raiz que ela é. 16 é raiz, no caso, quadrada, né? Com expoente menos 1. Ah, mas o 1 não some? O 1 some, mas o menos 1 é outra coisa. Menos 1 aqui nada mais vai fazer do que transformar essa minha fração em... esse meu número em uma fração. Eu vou inverter os meus valores ali. Eu vou ficar com raiz quadrada de 1 sobre 16, que eu também consigo resolver, que me dá 1/4, certo? Então, é bem simples essa transformação de uma raiz quadrada para uma potência, mas precisa fazer com cuidado. Vocês precisam prestar atenção certinho
de quem é o valor que vai no índice e quem é o valor que vai dentro do radicando como expoente. No caso aqui, quem vai como índice é o denominador, certo? O denominador vai como índice e o numerador vai como expoente dentro do radical, certo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido essa nossa revisão aí da radiciação, que na verdade a gente já estudou isso um pouquinho, né? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, voltem o vídeo, revisem o material que vocês têm, façam os exercícios, porque é fazendo ali o exercício que vocês vão aplicar os conhecimentos que vocês aprenderam nessa aula e também é onde vai surgir as dúvidas. Se surgir dúvida, assiste o vídeo de novo, tenta refazer o exercício assistindo o vídeo ao mesmo tempo para ver se vocês conseguem aí entender o que ficou faltando, tá bom, gente? Espero vocês na próxima aula, então.